Página 81. Os antigos documentos pessoais também contam histórias do passado. Observe o documento ao lado, ele mostra o registro do trabalho de Antônio Roberto da Silva como mensageiro do Departamento de Correios e Telégrafos no ano de 1961. Vocês estão vendo a imagem aí. Há pessoas que registram suas atividades no dia em uma agenda para organizar seu trabalho. Outras gostam de registrar os acontecimentos do dia ou da semana em um diário. Tia Mari precisa se organizar para dar conta da aula de vocês todos os dias. Eu escrevo aqui e coloco sempre no meu escritóriozinho virtual que Tia Mari criou na casa dela para poder fazer essas aulas. Mas tem pessoas que escrevem diário com acontecimentos ou numa agenda. Esse documento de identidade de seu Antônio foi, como falado, em 1961, próximo, olha, ao que a gente acabou de ler na atividade anterior, no mesmo século e o ano próximo. Agora, meninos, observem como ele era novinho aí. Vamos ver esse documento antigo. Ele era mensageiro, que era tipo um office boy. Ele ia nos lugares, levava o documento, entregava. E aí está o ano que ele iniciou. Meninos, vamos ler o texto abaixo e responder as questões a seguir. Quinta, 2 de março de 1893. Tia Mari, essas atividades têm muitas datas, não é? Sim, nós estamos estudando história. História precisa lidar com datas. Nós vimos anteriormente sobre o calendário. Nós conhecemos os meses e os dias e as suas devidas importâncias. Nós fizemos, no fundo da horta, uma casinha de capim para servir de teatrinho de bonecos. Cada um fez um boneco e saíram tão mal feitos que nós rimos a perder. Devo vê-los representar. Nico é bem engraçado para imitar a voz dos bonecos. Quando é boneca, ele fala fino. Quando é boneco, ele fala grosso. Helena Morley, Minha Vida de Menina, São Paulo, Companhia das Letras, 2009. Meninos, registrar, escrever ou fotografar, como a gente está fazendo no Hangouts, que eu peço a vocês, registre aqui o que foi as suas dúvidas. Então, isso é um registro. E representar é interpretar. É o que a gente faz quando eu peço a vocês que apresentem um trabalho. Vocês já registraram alguma coisa que vocês fizeram em algum diário? Ou conhecem alguém que tem diário? É interessante, né? Porque um diário pode virar um livro. Tem uma escritora chamada Anne Frank. Ela já não existe mais, ela viveu em outro tempo de uma guerra. E tudo o que acontecia na vida dela, ela registrava nesse diário. Até que virou um livro que conta todos os acontecimentos de quando ela ficou presa e um pouquinho antes dela ficar presa. E isso foi num fato histórico muito importante que aconteceu no nosso mundo. Uma triste guerra. E aí, eu tenho aqui a minha agenda. Tá vendo? Tem o nome de Tia Mari. Só que essa agenda minha, ela não fala do passado. Eu não escrevo coisas que aconteceram no meu dia a dia como diário. Essa agenda é para planejar o que virá. Então, existem documentos como diário que registram um fato histórico. Mas um dia a minha agenda vai ter um fato histórico, porque o tempo já passou. E daqui a uns 2 anos, quando eu for ler, dizer, nossa, eu fiz isso, que legal. Então, tudo que a gente registra, tanto no presente, vai virar história brevemente. Então, vamos seguir? Quando essa página do diário foi escrita, lá em cima, olha lá, quinta, 2 de março de 1983. Que brincadeira é descrita? É um teatro de bonecos. Encerrada essa atividade, vocês já fizeram alguma brincadeira similar a essa? Como foi? Vocês podem também conversar com a pessoa ao lado e contar, não precisa escrever essa atividade. Eu vou encerrar agora esse capítulo e Tia Mari falou. Então, eu estava falando para vocês que a gente agora vai falar sobre o nosso trabalho avaliativo. Eu vou explicar a vocês. Dessa vez não vai ter o vídeo slide, mas vai ter as orientações aí em cima.
que é que vocês vão fazer? Assim como Tia Mari providenciou esses documentos aqui, tá vendo? Da mãe dela, o dela, vocês farão o mesmo. Vocês irão procurar ajuda de um adulto e vão pedir a eles. Ou eu queria pai, ou mãe, ou vó, ou tio, que tiver algum documento antigo. O que você tem acesso? Pode ser uma certidão de nascimento, pode ser uma carteira de vacinação, pode ser uma foto antiga, pode ser um jornal antigo. Muitas pessoas guardam essas coisas. Lembra que eu mostrei para vocês a minha caixinha? Guardar coisas antigas faz parte do ser humano. Ah, mas eu não encontrei de jeito nenhum, tia, na minha casa. Tudo bem. Vê se um tio não tem, alguma pessoa, algum parente próximo que vocês possam estar indo, pedindo esse auxílio e levando, certo? Então, não precisa ser muito antigo. Se for muito antigo, como esses que eu mostrei a vocês, que são de datas do século passado, melhor ainda. Mas quem tiver algo mais histórico recente, de 2, 3 anos, também é válido. Desde que vocês pesquisem esse documento. Então, pesquisou o documento, encontrou? Vamos analisar o documento. Vocês vão pegar o documento, olhar como foi escrito, pedir ajuda se não conseguir interpretar a leitura, como esse aqui, por exemplo. Tia Mari, tá bem difícil, viu? Quem escreveu tinha uma letrinha bem difícil de leitura. E olhar a textura, a cor do documento, se está muito velhinho, o que tem escrito. Depois que vocês analisarem o documento, a gente vai para o 3. O 3 é registrar isso. Lá no caderno de desenho de vocês, vocês vão fazer um desenho do documento. Como ele é, e escrever. Ele é amarelo, ele está amarelado, ele está sujo, está gasto. Escrever sobre o documento. Ele fala do nascimento de minha avó, um exemplo. E depois que vocês fizerem isso, a gente vai apresentar no Hangouts. A atividade será feita daqui a 15 dias, que é o tempo que vocês têm para se organizar, o tempo que vocês têm para pesquisar e fazer tudo isso acontecer. Então, na nossa aula do Hangouts, daqui a 15 dias, vocês farão essa apresentação desses documentos antigos. Não é necessário sair de casa para fazer essa atividade. Essa atividade pode ser feita até via WhatsApp. Quem quiser já me enviar algum registro, olha, tia, já encontrei aqui, envia para mim. Mas, lembrando que o que vai ser avaliado na aula do Hangouts, porque eu quero ver vocês apresentando esse documento. No dia da apresentação, vocês irão falar sobre esse documento. Então, olha o exemplo de Tia Mari. Essa aqui é a certidão de nascimento da minha mãe. Olha como era antigamente que escrevia. Tá vendo? Aqui tá escrito República dos Estados Unidos do Brasil. Será que ainda fala assim? Acho que mais não. Aqui tá escrito quem são o nome dos pais dela. Aqui o dia em que foi registrado. E aqui fala, essa letra bem esquisita aqui, é do escrivão, que fala como foi que minha avó nasceu, como minha mãe nasceu. Isso tudo é uma apresentação, tá? É claro que vocês vão ter o tempo lá para apresentar direitinho. Então, todas essas informações, elas vão estar aí no vídeo, escritinhas, e também será enviado junto com a agenda funcional, para que a família se organize e compreenda direitinho, ok? Vou encerrar aqui e aguardo vocês na aula do Hangouts. Tchau!